Quarta-feira, 15ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta quarta-feira encerro este esplêndido Evangelho, esta grande parábola tão tradicional e tão conhecida na arte e na história do cristianismo. Este semeador, estas sementes, estes terrenos ou ambientes. Jesus conclui a trajetória da semente das mãos do semeador para os terrenos diversos com uma favorável afirmação. Há uma terra boa, uma terra na qual as sementes se tornam frutos. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Há ambientes que não propiciam que a semente seja futuro, porque essas sementes são esmagadas pelos ambientes inadequados. E assim podemos falar de uma segunda parte do Evangelho, muito interessante, aliás, quando os apóstolos podem perguntar a Jesus algo sobre as parábolas. No Evangelho de São Marcos, por exemplo, ele diz: chegaram em casa. Não era mais um ambiente na beira do lago, não era na multidão. Os apóstolos têm direito a uma homilia privada de Jesus sobre as parábolas. E a primeira pergunta deles, que me parece que não é natural para eles que Jesus falasse sempre em parábolas, porque nós temos a ideia de que as parábolas, e na verdade o são, têm somente uma univalência. Falar em parábolas é uma fala popular que permite uma compreensão aos mais simples. Parece que não somente. Há uma ambivalência que Jesus utilizará nos outros evangelhos. Há uma citação direta de Isaías, do profeta Isaías, dizendo que falar em parábolas e somente em parábolas à multidão também impede de chegar ao reino de Deus. A nós parece um pouco chocante, mas não é. Jesus explicita que o semeador, ao semear, ele coloca em questão já previamente as condições para que o fruto cresça. Portanto, a receptividade do reino de Deus não é auricular e humana, como ouvimos no domingo passado, acerca da festa de São Pedro e São Paulo, quando Jesus diz a Simão, Pedro, não foi o sangue e a carne, ou como a CNBB traduziu, não foi uma pessoa humana, não foi o sangue ou a carne que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, a semeadura é uma ação divina que supõe a plena ação divina, mas também as melhores, ou melhor, e também as melhores condições humanas. Jesus então insiste, e talvez esteja falando daqueles que estão ali para colocá-lo em questão. Lembre-se que no meio da multidão há somente quem queira pão deste mundo, aqueles que são curiosos, circenses, que pensam que a vida religiosa é feita do extraordinário. Estão aí as nossas seitas ganhando muito dinheiro em cima do extraordinário, milagres, exorcismos falsos, milagres falsos, muito barulho, muita gritaria, muita confusão. E o povo enredado facilmente sai dali com as mãos cheias de nada e voltam para lá, levam seus filhos, atraem outras pessoas estultas como eles para as mãos dos lobos. Por isso Jesus diz: falo-lhes sim em parábolas e somente em parábolas, porque se trata de ouvido, de olhos, de mãos, se trata de humanidade, nunca alcançarão o reino de Deus. Depois, obviamente, a sua igreja, o Cristo, explica as Escrituras. Aqui está a definição de tradição. A tradição é Jesus, através da igreja, estruturando
a compreensão não só das Escrituras, mas da própria revelação. Lembre-se que a tradição não é uma nota de rodapé da Escritura, isso é uma visão protestante e ainda estranha, porque eles não consideram a noção de tradição de modo tão precisa. A tradição não é uma consequência da Escritura. A tradição e a Escritura são consequências da revelação ou da palavra de Deus. Ambas usufruem da mesma fonte, a palavra de Deus, e a estruturam, uma pelo texto, outra pela vida, pelos costumes, pela liturgia, pela teologia, formando a grande tradição apostólica. Pois bem, começa então a homilia, é um dos poucos textos nos quais Jesus faz homilia do que ele mesmo diz, porque nessa segunda parte ele explica. E diz mais, ele diferencia, que é um tema muito interessante, ele diferencia a multidão dos discípulos. Essa diferenciação já ocorre pelo fato deles receberem de Jesus especial atenção. Jesus distingue esta dimensão da igreja da dimensão do mundo, representada na multidão. Vós sois felizes, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Uma das poucas vezes que a palavra mistério vem utilizada nos evangelhos sinóticos. A densidade, mistério não é um enigma, mistério é a densidade divina da palavra humana, da imagem humana, do sinal humano. Por isso que o Concílio Vaticano II retoma depois de séculos e coloca no centro da Sacrosanctum Concilium a palavra mistério, indicando que não há porquê afirmar a liturgia como uma ação entre as ações da igreja, mas o concílio diz que em grau e eficiência e efeito não há outra ação superior àquela da liturgia. Todo o bem que fazemos está incluído no sagrado dever de glorificar a Deus de modo perfeito e, em consequência, santificar-se, que é a definição mais ampla de liturgia. E no centro deste efeito de santificação e de revelação está o Cristo, mistério, já que o Cristo e a palavra mysterium foi traduzida na tradição latina como sacramentum. Sacramentum é a expressão latina para mistério, expressão grega. O mistério da fé permaneceu ainda na liturgia latina, essa expressão mysterium fidei, para dizer que o sacramento introduz-nos não só na visão refletida deste mundo, na representação religiosa, mas muito mais, o mistério é efetivado através do mistério de Cristo, Páscoa permanente no meio dos homens, aquilo que é irrepetível. A carta aos Hebreus diz: uma só vez ele ofereceu o sacrifício capaz de redimir os homens. E através do rito sacramental, este unicum se torna presente na vida pessoal e comunitária, isto é, eclesial. Por isso, Jesus diz que a igreja é feliz, que os discípulos são felizes. E aqui felicidade não é uma alegria qualquer insana. Felizes aqui significa esta dimensão escatológica, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A Virgem se autodenomina bem-aventurada. Por quê? Porque, como semente em terra boa, a potência da semente atualiza-se na escatologia, isto é, torna-se plena. São João diz: quando então, vendo como ele é, seremos a ele semelhantes. Está lá na primeira carta de São João. E ele vai passando então esses vários ambientes, descrevendo de maneira muito eclesial o que acontece com as sementes que na maioria das vezes caem em terreno inadequado. Vamos lá.
diz que a semente, quando cai no coração de um homem que ouve e não compreende, ouvir e não compreender significa dar oportunidade ao maligno de roubar estas sementes. O maligno arrebata o que foi semeado no seu coração. Do que se trata? Muito simplesmente, quantas vezes na vida dos fiéis a missa é um passatempo, ouvem e não entendem, e não se importam em entender, foram à missa. Depois o que ouviram e viram, não tem importância, a missa aconteceu, eu estava lá, quase batendo o ponto. O demônio rouba aquilo que não meditamos, que não consagramos, que não veneramos. Os homens que não sabem rezar vão à missa, recebem os sacramentos, e diz Jesus, mas o demônio rouba-lhes o que aprenderam. Depois nós temos tantas outras dimensões, como os espinhos, que são as preocupações desse mundo, as seduções desse mundo, com a superficialidade de terra plana, a fé na terra plana, que faz com que, de uma forma ou de outra, não entendamos o que Deus quer. Vejam, é um evangelho para ser meditado na igreja de todos os tempos, porque o semeador saiu a semear.